grato a Deus por essa rica oportunidade. Estava ali, aleluia, pedindo a Deus para que eu ficasse no meu cantinho, pois estou muito cansado, mas a vontade é de Deus, não é minha. Aleluia! E eu já fico feliz também, né? Pois o Espírito Santo de Deus usou a esposa do nosso irmão Everton de aquela palavra gloriosa e foi para mim. Aleluia! Glória! As coisas, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir nesta tarde. Aleluia! Eu quero deixar aqui para a habitação da igreja uma simples reflexão rápida. Lá no livro de Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Livro de Marcos. Aleluia! Aleluia. Glória! Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Capítulo 3, livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 13, que fala: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho de trovão, André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas, os Iscariote, que o traiu. Amados, sabemos que, trazendo para o mundo de hoje, tempo de eleição, a gente sempre, quando vai votar, a gente sempre examina quem é a pessoa, quem a gente vai votar. Por quê? Porque a gente não vai votar numa pessoa que vai fazer mal, uma pessoa que certamente vai roubar nosso dinheiro ou vai nos trair futuramente. Não, a gente sempre examina. E mesmo sempre examinando, sempre, entendeu? Mas eu creio aqui que o Senhor, quando Ele escolhe, o Senhor ele já sabia que Judas ele ia trair. Mas é para que isso aconteceu, por quê? Porque muitas vezes a gente fica a pensar, mas irmão, como é que pode? Muitas pessoas dentro de nós, crente fiel, que sobe lá no púlpito, chega até a nos trair. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele escolheu os 12, e entre os 12 estava Judas. Sabe por que ele escolheu aquele que o traiu? Para que a gente não viesse olhar para o homem, para que a gente viesse olhar para ele. Porque o homem é falho, mas ele não é. Amém? E o Senhor, quando Ele escolhe esses 12 para uma missão, eu creio que o Senhor ele já conhecia o homem antes de vir para o mundo. E o Senhor, quando Ele escolheu aqueles homens, eu creio que aqueles homens ele não tinham capacidade nenhuma de fazer obra. Porque cada um aqui tem uma história. Pedro, ele era pescador. Mateus também, se não me fala, Levi, se não me fala memória, estava com ele, que era também pescador. E o Senhor chamou exatamente aqueles que ninguém dava nada para fazer a obra. Se não me fala, foi o apóstolo Paulo que disse mesmo assim: Senhor, eu te dou graças, porque tu escolhesses aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E muitas vezes Deus te chamou para uma obra, e você diz: Deus não sou nada. Deus te chamou, aleluia, para fazer uma obra, mas tu diz: Deus, eu não sei. É demais você que me chamei. Porque Deus, aleluia, Ele chama as coisas humildes para confundir as grandes. Deus, Ele está esperando você, meu irmão. A palavra do Senhor diz que o Senhor, quando Ele escolheu os 12 para uma missão, o Senhor, aleluia, Ele deu agora autoridade para cada um fazer a obra. E cada um, creio eu, que tinha um defeito. Pedro, por exemplo, Pedro ele tinha um defeito. Quando o Senhor ele chamou Pedro, Pedro estava lá no bar, estava lá cansado, passou a noite pescando. E o Senhor estava lá, na beira do mar, pregando para o povo. Pedro chegou, cansado, e o Senhor disse para Pedro: Pedro, me empresta o teu barco. Pedro disse: toma, mestre. E quando chegou no meio do mar, o Senhor começou a pregar. No meio, uns 10 passos a mais, o Senhor começou a pregar para o povo. E quando o Senhor voltou, disse: Pedro, tu pescasse quantos peixes? Pedro disse: eu não pesquei nenhum. Aí disse assim: vai de novo.
Pedro olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu passei a noite todinha pescando, não pesquei um peixe. Jesus disse: vai, porque sou eu que estou mandando. Ele disse: tá bom, porque o Senhor manda, eu irei. E quando ele foi, amados, foi tanto do peixe, tanto, que ele teve que chamar os outros barcos para o ajudar, porque foi muito grande os peixes. E ele voltou para Jesus, olhou para Jesus e se maravilhou, o adorou, porque o Senhor prosperou ele. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? O chamado é meu e o chamado é seu, mas cabe a eu e a você obedecer para que a gente venha frutificar na terra. Porque muitas vezes a gente tem um chamado, mas muitas vezes a gente não quer obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer se acomodar. A palavra do Senhor diz, eu estava lendo isso tudo, e que Pedro, quando ele passou a noite todinha pescando, ele poderia muito bem olhar para Jesus e dizer assim: mas que homem folgado. Eu passei a noite todinha trabalhando e esse homem ainda vem pedir o meu barco emprestado. Sabe o que é? Que quando Jesus manda e quando a gente obedece, a gente tem vitória. Glória a Deus. Chamado, meu irmão, não é uma coisa simples, comum para fazer chamado para ficar em casa ou para ficar relaxando. Não. Deus chamou a gente para uma boa obra. Aleluia! Sabemos que quando existem várias pessoas na Bíblia que tiveram chamado, mas sempre aquelas pessoas que Deus chamou, ela nunca era de posição alta, ela era sempre baixa. Por que foi que o Senhor escolheu para falar com Moisés uma sarça? Porque uma sarça é uma coisa humilde, é uma coisa que ninguém dá nada. Sarça, se você trazer para o mundo de hoje, é uma tulha de capim. E o Senhor escolheu exatamente a sarça para se manifestar o seu poder e falar com Moisés. Você sabe o que significa a sarça no mundo de hoje? É eu e você. Porque o mundo não dá nada para eu e tu, mas é eu e você que o Senhor manifesta o seu poder. Oh, glória, aleluia! Isaías, quando o Senhor ele chamou Isaías ele estava no meio de um povo impuro. Isaías, ele era neto de Uzias, ele era sobrinho de Uzias, o qual Uzias era filho de Umazias. E Umazias, ele tem feito conforme a vontade do Senhor, morreu e ficou Uzias. Uzias, com a morte de Umazias, Uzias ele começou agora a viver de acordo com a vontade dele, não estava repreendendo mais as idolatrias naquela cidade. E o Senhor agora começou a se desagradar naquela cidade. Mas tinha, aleluia, uma pessoa naquele lugar a qual o Senhor ele tinha uma obra muito grande, Isaías. Mas tinha um porém. Tinha Uzias na frente dele. Uzias ele era rei, aleluia, naquele tempo. E o Senhor olhou para ele e disse mesmo assim: o Senhor ele tinha que marcar um dia para trazer Isaías para a volta. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías fala mesmo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no sublime trono. E tinha anjos, querubins e serafins, e todos eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, a soberba dele era muito grande, ele era muito exaltado, porque ele era simplesmente um príncipe. Ele vivia no palácio real de Uzias. Mas quando Uzias morreu, foi necessário o Senhor ter um encontro com Isaías. E eu pergunto para você nesta noite: qual é Uzias que tem que morrer na tua vida para tu saber que o Senhor tem um chamado na tua vida? Foi necessário Deus tirar Uzias da vida de Isaías para Isaías saber que Deus tinha um chamado na vida dele. Muitas vezes as coisas do mundo nos atrapalham. Muitas vezes as coisas do mundo tentam nos cegar. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: eu estou tirando Uzias da vida de alguém que está tentando atrapalhar a obra. Isaías, ele era um homem exaltado, ele era um homem que vivia na bonança, aleluia. Mas quando ele viu o Senhor assentado no sublime trono, ele olhou para ele e disse mesmo assim: meu Deus, eu não sou nada. Ele olhou para o Senhor e disse assim: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um homem que habito no meio de um povo impuro e tenho lábios impuros. E o Senhor olhou e disse para ele assim: mandou o anjo lá e purificou. Você crê que nesta noite o Senhor está purificando nesta noite? O Senhor está purificando eu e você para fazer a obra.
Porque muitas vezes as coisas do mundo nos atrapalham. Muitas vezes as coisas do mundo tentam atrapalhar, fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, eu estou purificando. Aleluia. O Senhor quer que eu e você somente reconheça que Ele é o Todo-Poderoso. E nós não somos nada. Porque Isaías reconheceu. Isaías disse assim, Deus teve misericórdia de mim. Porque eu habito no meio de um povo impuro e sou de lábios impuros. E o Senhor, pela misericórdia, foi lá e purificou Isaías e trouxe Isaías para fazer a obra. Isaías disse, eis-me aqui. Glória a Deus. E o Senhor, nesta noite, chama eu e você para fazer a obra. A obra não é para querer ganhar, aleluia, correr atrás de posição, não. Porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o reino do céu. Então, quando eu e você se dispõe a fazer a obra, Ele é quem nos dá por misericórdia. Porque a obra não é aqui, a obra é fora. É as almas. Porque o Senhor, se você observar nas passagens dele, o Senhor nunca, se você observar, Jesus nunca passou muito tempo dentro da sinagoga, não. O Senhor vivia mais aonde? Fora, pregando a palavra de Deus. Amém? Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus